Oi gente, tô aqui para falar um pouquinho sobre o filme A Ascensão do Mal. E eu quero compartilhar o que eu achei do filme e vou contar um pouquinho para vocês, sem muitos spoilers, sobre esse filme que é muito interessante. O filme Ascensão do Mal, ele retrata a trajetória de Hitler até ele chegar ao poder na Alemanha. E o filme, ele dá fim todo aquele cenário dele ter entrado no poder e ele tá falando sobre dar início à Segunda Guerra Mundial, então o filme termina nesse cenário. Mas no início do filme a gente pode ver um pouco sobre a infância de Hitler. E o mais legal disso, a gente vê que a relação de Hitler com o pai era muito conturbada, eles não se davam muito bem, mas apesar de tudo, Hitler amava muito sua mãe. E logo na sua infância, seu pai acaba morrendo. E depois da morte de seu pai, ele continua vivendo com a mãe dele. E ele sempre fala pra mãe dele que ele quer ser um artista, quer ser um grande pintor. Só que aí a mãe dele descobre que ela tá com câncer de mama. E ela acaba morrendo, ela vem a falecer. E logo depois disso, Hitler vai atrás de ser um grande pintor, atrás de querer essa sua carreira. Só que a maioria das vezes ele é rejeitado. E nesse meio tempo, antes do início da Primeira Guerra Mundial, se falava muito no poder dos judeus, que os judeus ocupavam grandes cargos estatais, eles acumulavam muito na riqueza, e as pessoas sempre falavam disso. E essa ideia de intolerar os judeus por conta desse motivo foi crescendo muito na cabecinha de Hitler, e foi onde surgiu todas aquelas ideias dele que a gente conhece sobre o nazismo. Mas dando continuidade a esse início do filme, tá lá, 1914, Hitler ele vai para Munique, na Alemanha. Depois desse todo esse contexto que eu falei, ele vai para Munique, na Alemanha, e logo que ele chega de trem, a gente pode ver um menino anunciando War, 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 que é a guerra. Primeira Guerra Mundial, 1914. E o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, onde dá início à Primeira Guerra Mundial. E nisso a gente pode ver esse menininho. Vou passar a cena agora para vocês. Logo depois que a gente vê esse menininho, Hitler entra num cenário onde tem um cara dando um discurso falando que declararam guerra aliada à Áustria e agora vão iniciar uma guerra contra os aliados, França, todos os países aliados. E nisso ele tá falando que eles têm que defender o país deles, que eles vão declarar guerra, que as pessoas devem ir pra guerra. E o que eu achei mais fascinante nessa parte foi a atuação do ator, principalmente porque o ator ele conseguiu interpretar bem essa ideia de guerra que foi introduzida na mente dele, de Hitler. Então a gente pode ver, vou passar a cena para vocês. E como vocês viram aí na cena, Hitler ele fica war, 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 e ele começa a ficar fascinado com aquilo. Essa fascinação entra na mente dele pela guerra, por tudo que está acontecendo, e isso eu achei uma das melhores partes do filme, que interpreta muito bem essa ideia de guerra e mostra muito bem como todas as outras ideias sobre o antissemitismo, sobre o Holocausto, sobre tudo isso entrou na mente dele, como cada detalhezinho foi entrando na mente dele, isso eu achei sensacional. E durante a guerra, Hitler na guerra ele dá tudo de si, ele é mensageiro, entrega cartas no meio dos tiroteios, ele maior loucura. Só que aí, em um momento ele é atingido pelo gás mostarda, ele não morre, óbvio, mas ele vai para o hospital. E no hospital ele teve algumas lesões nos olhos, ele tá bem machucado. E
a gente pode ver o médico indo, vou passar a cena para vocês aqui. Army High Command agreed to negotiate the terms of surrender. War is over. We must place ourselves now at the mercy of the victors. Pray they will be generous. It's the end. It's the beginning. Como nessa cena que vocês viram, o médico anuncia que a Alemanha perdeu a guerra e que foi assinado um tratado, como vocês sabem, o Tratado de Versalhes, que dá fim à Primeira Guerra Mundial em 1918. E nisso Hitler fica conturbado com tudo isso. Nós podemos ver que ele, na noite, ele fica louco e ele funda a Guerra Mundial, que iniciou novas coisas. Então isso foi uma grande frase para mim durante todo o filme e dá muito sentido ao resto do filme, a trajetória dele, tanto no filme quanto na vida real. Continuando. Após a guerra, passou todo esse contexto da guerra, 1919, em Munique, na Alemanha, Hitler, como ele era um grande nacionalista, a gente já sabe disso, ele defendia a Alemanha até a morte. Hitler, por ele ser um grande nacionalista, ele é convidado para poder investigar algum dos partidos que estavam sendo criados, partidos socialistas, porque como estava muito quebrado o país, a ideia do socialismo foi entrando, porque as pessoas, democracia não resolve nada, a gente vai ter que partir para o socialismo. E essa ideia foi crescendo na população. Então foram surgindo várias facções, vários partidos, e dentre esses partidos, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Eu acho, pelo que eu percebi no filme, de início esse partido era socialista, não sei. Mas, então Hitler vai lá para poder conhecer esse partido, para poder saber mais, para poder investigar, porque o socialismo na época não era uma ideia adepta ao país. E aí Hitler de primeira, ele fala, não, esse é um negócio de baixo nível, péssimo. Mas, depois de um tempo, ele é convidado a discursar lá. E ele discursa, e é onde ele começa a atrair muitos seguidores pro partido. E de início ainda não se tornou o partido nazista, ainda não é o partido nazista, mas por conta de seus discursos, ele consegue muitos seguidores. E aí ele conhece um cara que dá muito apoio para ele, fala para ele criar a marca dele. E vou passar só um trechinho aqui como surgiu tudo, porque eu achei incrível nesse filme eles mostrar ele criando o bigode dele, como foi a ideia do bigode, como ele criou a suástica, a bandeira, a cor, tudo mais. Então vou passar aqui para vocês. Your picture should be everywhere. Your name in large letters. You might consider a more distinctive look. For example, when you think of Lenin, you think of bearded and bald. Not that it's attractive, but well, it does stick with you. E como vocês podem ver, toda essa questão dele estar criando, tendo as ideias, isso também foi outra coisa sensacional que eu amei no filme. Esse filme ele tem muitos fatores que, eu não imagino, que claro, a gente não tem certeza se Hitler contou essa história, se fez esse filme, mas esse filme ele mostra muito a história, a trajetória certinho, ele tem muitas cenas, frases, chaves que a gente pode ligar com relação ao Holocausto, à Segunda Guerra Mundial. Ele tem muitas questões que podem ser interligadas com o acontecimento real, com as cenas do filme. E esse filme retrata bastante a vida pessoal de Hitler.
E eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero que vocês assistam, vocês se surpreendam igual eu me surpreendi. Só que esse filme ele é uma coisa assim sensacional, incrível. Pra quem ama a história, pra quem quer se aprofundar mais, esse filme é ótimo pra vocês que estão procurando sobre isso. E só um pouquinho mais falando sobre isso, a ideia do Ritter começa a crescer na Alemanha. E em 1921 surge o Partido Nazista. E a ideia dele, claramente, de Hitler começa a crescer na Alemanha. E depois disso, você vai ter que assistir o filme pra saber, porque é incrível, eu recomendo muito. E a coisa que tá no começo, mas quando você termina o filme, você lembra daquela frase do começo e você junta tudo e somente faz. É incrível. A única coisa necessária para o triunfo do mal é os homens de bem não fazerem nada. E aí você vai assistir o filme e vai assimilar essa frase com todo o filme, porque é um filme muito bom, eu recomendo muito mesmo. E você vai se fascinar pela história.